Professor Sérgio, quer começar a palestra? Pode começar já, os alunos já estão aí na sala, já tem aluno, bastante aluno na sala. Boa noite, pessoal. Professor Guilherme, tudo bem? Boa noite, professor. Tudo certo aí? Tá me ouvindo bem? Estamos, tá tranquilo. Como é que estão as coisas aí? Já Tudo bem. encerrando o expediente ou não? Já, hoje já. Oh, que beleza. Professor Nora também está na live aí também, professor. Opa, tudo bem, Nora? Boa noite, professor Sérgio. Sua imagem não está aparecendo. Não? Não. Vamos ver aqui. Era.
Nada ainda aí, Fabiano? Nada ainda. Será que sair e retornar? Eu vou tentar fazer isso aqui. Agora sim. Agora sim. Estamos Nada como a ajuda dos universitários aqui, pessoal. Muito bem, então conseguindo me escutar bem aí? perfeitamente. Se quiser compartilhar a tela, está liberado também. Ah, tá ok. Fabiano, eu vou passar aqui um slide, você vê, por favor, se compartilhou aí. Tá compartilhando, mas ainda está na tela pequena. Espera aí. Foi na tela maior? Não. Parou de compartilhar. Tá você agora. Foi. Perfeito. Foi? Foi. Ok. Bom, pessoal, primeiramente, aí uma boa noite a todos. É um grande prazer aí poder estar aqui com vocês para a gente falar um pouquinho sobre a nossa nova fase da odontologia, em especial a endodontia, né, que gostamos tanto, que não é para muita gente, tem que ser apaixonado mesmo, guerreiro, para a gente conseguir trabalhar com a endodontia. E nós estamos vivenciando aí uma nova fase da endodontia. Para quem nunca me conhece, eu me formei há 30 anos e assim que eu me formei, eu me especializei em prótese dentária. Fiquei 10 anos fazendo reabilitação oral, encaminhando muito endodontia. Até um dia que chegou o momento que eu encaminhei, num dia, 5 pacientes para fazer tratamento endodôntico e acabei atendendo 2. E aí alguma coisa me disse, opa, tem alguma coisa errada, vamos correr atrás de outra área. Foi onde eu comecei a me especializar, fazer especialização, mestrado. Fui para a Unesp em Araraquara, junto com o professor Mário Leonardo. E lá nós começamos a desenvolver um produto que naquela época já estava sendo iniciado por um professor americano, professor Torabinejal, o primeiro MTA ProRoot, e foi a partir dele que nós começamos a desenvolver as nossas pesquisas e chegamos aonde nós estamos. Então, hoje, com satisfação que eu venho apresentar para vocês essa experiência de mais de 20 anos em pesquisa endodôntica, em tratamento endodôntico, salvando dentes, e por isso, hoje, nós podemos dizer que estamos numa nova da odontologia.
quando muitos aí, mais de 20 anos atrás, começaram os trabalhos, né, de odontologia, nós tivemos uma evolução muito grande na parte estética. Quando eu iniciei a minha graduação, não existia resina fotopolimerizada, era um pasta a pasta. E nós tivemos um avanço muito grande nos materiais estéticos até hoje. Então, por que essa nova era da odontologia que nós estamos mergulhando hoje? Para que a gente possa fazer assim um apanhado da nossa evolução tecnológica até nos momentos de hoje, eu queria pontuar aqui com vocês uma palavrinha que chama-se biocerâmico. O que vem a ser biocerâmico? Biocerâmicos são aqueles materiais que são bioativos. Ontem mesmo eu estava lendo uma reportagem que já tem estudos para substituir o couro dos animais pelas fibras do abacaxi, porque ela é tão boa quanto a fibra do couro, sem sacrificar animais. Então, isso é uma bioatividade que já está circulando e novas ideias estão vindo. E na odontologia, nós temos essa palavrinha biocerâmico. Mas vamos parar um pouquinho aqui para a gente pensar de onde que veio isso e por que é chamado de biocerâmico. Então, se a gente for lembrar um pouco da nossa evolução tecnológica, a gente pode ressaltar alguns momentos que foram marcantes na nossa endodontia. A nossa evolução endodôntica começou com a limpeza e a modelagem dos canais, lá naquela época de 1974, 75, com esse grande pesquisador, professor Herbert Schilder. Ele idealizou o preparo não cilíndrico mais de um canal, e sim uma modelagem cônica, onde a gente consegue limpar o canal por terço cervical, trabalhando na entrada do canal, descontaminando aqueles túbulos dentinários, como muitas vezes temos muitas bactérias ali. Depois do terço médio e, por fim, trabalhar no terço apical, né, no forame, fazendo a patência, fazendo a limpeza foraminal, para depois obturar o canal. Então, esse princípio de modelagem endodôntica nós tivemos lá naquela época, que foi muito marcante. E logo depois, na década de 90, no final da década de 90, começou-se a introduzir na endodontia os instrumentos de níquel titânio. O que a gente pode dizer? Que são materiais que vieram para revolucionar a nossa modelagem do canal. Então, nessa época, era muito difícil você começar a trabalhar com esses instrumentos, porque não tinha muitas pesquisas, e era assim, quando você começava a tratar um canal, a gente tinha que usar quase que praticamente todas essas limas aí que vocês estão visualizando aqui na caixinha, para concluir a modelagem de um canal. Então, os motores não tinham controle de velocidade, a gente não tinha motores com alto reverso, a gente começava a trabalhar dentro do canal, vai quebrar, não vai quebrar, vai quebrar, quebrou. Essa era a realidade dessa época. E aí, com o passar das pesquisas, com essa evolução tecnológica, chegamos aí numas limas onde tinha menor número de sequências de instrumentos para a gente trabalhar. Como nós temos aqui, a lima com a variação de conicidade é apenas uma lima. Foi na época da Dentsply, lançou os instrumentos de proteico, e aí nós começamos a facilitar um pouco o nosso trabalho endodôntico. Logo depois de alguns anos, os motores também evoluíram, e o tratamento das limas de níquel titânio também evoluíram. Então, hoje, a gente trabalha com limas que, às vezes, rodam dentro de um canal com uma velocidade muito alta e não quebra, não fratura facilmente, por causa justamente dessa evolução tecnológica até nos meados de 2016, 2017. E agora, qual é essa nova era de evolução que nós estamos tendo contato? A nova era da endodontia é a era dos biomateriais.
a gente pode dizer que biomaterial é a palavra do momento, não só para a endodontia, não só para a odontologia, como eu citei, em todas as áreas onde as pesquisas estão voltadas para a manutenção da natureza, a manutenção das coisas naturais. Então, o biomaterial, o que faz um biomaterial diferente desses materiais convencionais que a gente está acostumado a usar na nossa endodontia no dia a dia? Se a gente for procurar ao pé da letra o biomaterial na saúde, nós vamos encontrar que é qualquer substância ou combinação dessa substância que pode trabalhar no lugar de um órgão, por exemplo. Ele vai substituir o órgão ou a função desse órgão sem causar nenhum problema para aquela região, mantendo a situação como ela era. Isso que é um biomaterial, que é essa que é a nossa realidade. Assim como nós tivemos uma evolução tecnológica, que acabamos de ver, assim como nós tivemos uma evolução de estética, que nós temos hoje facilidade com estética, estamos iniciando a era dos biomateriais. Se a gente for dividir os nossos materiais convencionais, seja na qualquer área de dentística, prótese, na nossa própria área endodôntica, o que esses materiais fazem na realidade? Esses materiais fazem uma adesão química ou uma adesão mecânica. Eles não causam nada de dano para a saúde nossa, porém, eles não fazem uma atividade de manter a função daquele órgão funcionando. Vamos dar uma ideia, vamos dar um exemplo aqui na nossa área. Num capeamento pulpar direto, se eu for colocar uma resina ou um ionômero de vidro, o que vai acontecer com aquele paciente nosso? Ele, às vezes, não vai chegar nem ali na porta do consultório, já vai voltar de dor. Essa que é a atividade de um cimento convencional, de um cimento que ele é biocompatível, ele não causa dano ao organismo, porém, ele não favorece a função daquele tecido onde ele está, ok? Já os biocerâmicos, que hoje podemos chamar também de biomateriais, eles têm uma propriedade super importante que se chama ligação iônica. Essa ligação iônica entre o material e os nossos tecidos dentários é que fazem a diferença, pessoal. Então, como que ele age com essa ligação iônica no nosso organismo? Por que eu colocando um cimento biocerâmico em cima daquela polpa exposta, onde o dente não está necrosado, é bom pontuar, uma exposição, muitas vezes ali um tecido cariado que você foi remover e fez uma exposição pulpar. Se você fizer um capeamento direto em cima do tecido da pulpar ali, o paciente não vai ter nenhuma sintomatologia. Nós não vamos desenvolver reação no organismo para remineralizar e calcificar a entrada do canal. Por quê? Porque ele faz a ligação iônica. Mas como que acontece essa ligação iônica? Primeira coisa, todos os materiais, eles precisam ter uma origem à base de cálcio e fósforo. Quando a gente vê em qualquer lugar falando-se de biomaterial ou de biocerâmico na odontologia, ele tem que ser rico em carbonato de cálcio, ele tem que ser rico em silicatos de cálcio, bicálcico, tricálcico, e ele tem que fazer uma elevação do pH da região. Nós sabemos, pessoal, que quando nós temos um tecido inflamado ou um tecido infeccionado por bactérias, o pH daquela região é um pH altamente ácido. A primeira coisa que devemos mudar para que reverter o quadro é elevar o pH da região. Então, a gente tem que lançar mão de produtos que fazem essa conexão de elevar o pH para poder se ligar aos tecidos.
Então, quando a gente pega um produto que é rico em cálcio, fósforo, silicatos, que vem lá das rochas sedimentares e manipulamos com uma água destilada, o que acontece com o produto dessa água destilada, com a reação química desse produto? Ele vai ter liberação de íons hidroxilas e formando o quê? Radicais de silicatos, que vai se aderir aonde? Aí que está o pulo do gato, pessoal. Quando a gente pega um biocerâmico verdadeiro, porque o biocerâmico ele tem que ter, como eu falei, origem de rochas sedimentares, sem mistura de plástico, sem mistura de metal pesado, que nós vamos verificar daqui a pouquinho, e nós manipulamos numa reação hidráulica, que é entre o pó e líquido, naquela hora a gente libera radicais livres. E esses radicais livres vão se unir às nossas células que estão trocando o oxigênio e liberando o carbono. Os nossos tecidos dentários, os nossos tecidos do osso ou do ligamento periodontal, eles estão trabalhando constantemente nessa reação química de entrada de oxigênio e saída de gás carbônico. Então, quando eu coloco o produto do material biocerâmico em contato com aquele tecido dentário inflamado, com aquele tecido dentário infeccionado, ocorre na mesma hora uma ligação dos íons hidroxilas e os silicatos com o carbono. Isso a gente chama de ligação iônica. Esta é a bioatividade desses novos materiais que estamos trabalhando na odontologia, e mais específico na endodontia. Por que mais específico na endodontia? Porque a origem das pesquisas desses materiais foi a nível endodôntico. Foi aonde o primeiro pesquisador, lá em ano de 2000, ele introduziu um material com essa ligação iônica, porém, com algumas alterações, dificuldades de trabalho, porque não se tinha muita pesquisa nessa época, mas ele já tinha uma liberação de pH, de elevação de pH do produto quando colocado no dente. E viu-se naquela época uma reação favorável ao organismo. Aí, o que aconteceu nesse período todo? Vamos falar da década do ano de 2000 até nos meados de 2018, 2016, as empresas que começaram a pesquisar os biocerâmicos ricos em cálcio, fósforo e silicatos, o que eles chegaram à conclusão? Que a base era das rochas sedimentares, porém, deveria ser acrescido alguns aditivos para que pudesse ser trabalhado, para que pudesse ser melhor manipulado, melhor visualizado na radiografia. Então, esses trabalhos estão evoluindo ano a ano. E eu vim aqui hoje mostrar para vocês o trabalho da Simo, depois de 21 anos de pesquisa, através da endodontia, e agora também não só da endodontia, mas na área de pediatria, na área de dentística e prótese dentária, com artigos publicados já, que vocês, eu vou mostrar para vocês aqui, mas quem tiver interesse, pode entrar lá no site da Simo, que vocês vão ter todos os artigos liberados para poder estudar e pesquisar, ok? Então, essas duas caixas da Simo, essa caixa Simo HD, que visualizamos aqui na tela, e o Simo HP, são materiais bioativos específicos para trabalhar na endodontia. Por quê? Porque é um cimento, este que nós vamos falar de cada um deles, mas eu já vou adiantar, este é um cimento biocerâmico para obturar canal, o Simo HP. E este da caixa verde é um cimento endodôntico para reparo daquela
perfuração acidental, para reparo daquele assoalho enfraquecido, para uma reabsorção cervical mais intensa. Então, nós temos a bioatividade desses dois cimentos aqui, trabalhando internamente na área do nosso canal radicular. E agora, há pouco tempo, as mais novas pesquisas foram para este cimo DTA, que é voltado para blindar o tratamento endodôntico, mas também para as outras áreas, como nós vamos visualizar aqui na frente. E falando dos artigos, falando das pesquisas, não tem como a gente trabalhar sem evidência científica. E as nossas pesquisas começaram, como eu disse lá no início do ano de 2000, 2002, com mais de 10 artigos publicados, e agora, recentemente, os professores da USP de São Paulo pediram o CIMO para fazer pesquisas na citotoxicidade de células do ligamento periodontal. O professor Marlos Pedrosa, da Materiais Dentários da USP, juntamente com outros professores da dentística, eles realizaram um trabalho em cima da citotoxicidade dos produtos à base de silicatos de cálcio nas células do ligamento periodontal, para ver qual dos produtos, qual dos biocerâmicos tem menos irritação aos tecidos tissulares do ligamento periodontal. E por incrível que pareça, que veio corroborar com todos os trabalhos que a gente já tem, que o CIMO HP foi o que melhor viabilizou, isto é, não teve quase nada de citotoxicidade celular quando colocada nas células do ligamento periodontal. Outro artigo também publicado agora no ano passado, pelo professor da UNB, lá de Brasília, Marcos Coelho, comparando os biocerâmicos que a gente tem no mercado atual. Ele analisou a indução de osteogênese através das células de osteoblastos, formando mais rapidamente aquele reparo naquela região alterada. E olha só como as coisas acontecem, confirmando a clínica que a gente tem. Nós trabalhamos com um curso de especialização também há mais de 20 anos, eu e outro professor pesquisador, professor José Dias, e nós sempre tivemos liberação nos projetos de pesquisa dos comitês de éticas para os TCCs. Então, a gente conseguia trabalhar com esse cimento biocerâmico da CIMO há mais de 15 anos na nossa clínica durante os cursos de especialização e atualização. E essa pesquisa veio também a fortalecer o quê? Que dos biocerâmicos pesquisados, o que mais induziu a formação osteogênica mais rápida foi o CIMO HP. Tá? Que aqui nós conseguimos visualizar na tela o tempo inicial de formação óssea, de indução das células para osteogênese. Então, isso aí é uma coisa que a gente comprova cientificamente os trabalhos e os sucessos clínicos que a gente tem. Então, para a gente falar um pouquinho de cada um e mostrar alguns casos clínicos e como que a gente utiliza ele dentro do nosso consultório, na nossa clínica, vamos falar um pouquinho de cada produto da CIMO. Vamos focar primeiro esses dois produtos voltados exclusivamente para a endodontia, que é o CIMO HP e o CIMO HD. O CIMO HP é um cimento obturador. Aí eu já falo uma coisa assim, para vocês já fixarem a ideia de obturação endodôntica. Na obturação endodôntica convencional, o que a gente realiza? A gente realiza
a colocação do cimento no interior do conduto, ou levamos esse cimento junto com o cone de gutapercha. E depois de levar o primeiro cone de gutapercha, a gente vai acrescentando cones de gutapercha ou termoplastificando esse cone de gutapercha o máximo possível para fazer o vedamento e a obturação. Esse sempre foi a nossa ideia de obturação de canal, correto? Qual que é a diferença para esse material convencional, os cimentos convencionais como o H+, o Pulp Canal Sealer, todos esses que a gente já tem no mercado que não são biocerâmicos? Qual é a diferença na obturação? Cimento convencional, eu coloco muito cone de gutapercha. Cimento obturador biocerâmico, como o Simo HP, eu coloco apenas um cone de gutapercha. Tudo bem? Ou, dependendo do canal, eu não ponho gutapercha, como vamos ver aqui adiante. Então, a característica desse cimento ele é um cimento hiperdenso branco. Eu tenho um tempo de trabalho na minha placa de vidro de 10 a 30 minutos para obturar meu canal tranquilamente. Quando eu fizer uma radiografia, ele é radiopaco e o seu pH, pessoal, olha que legal, 12 após 3 horas, por causa justamente da ligação iônica que ele realiza entre os radicais de silicatos e os íons hidroxilas com o carbono da dentina. Então, é muito cimento e pouco cone de gutapercha. Essa é a ideia da obturação de canal com cimentos biocerâmicos, ok? Então, como que eu posso usá-lo? Qual a indicação que eu tenho para trabalhar com esse material? Eu posso utilizá-lo com gutapercha, levando um cone no comprimento de trabalho de gutapercha. Eu posso, naqueles canais amplos, com risogênese incompleta, quando o dente é uniradicular, eu posso apenas levar o cimento dentro do meu conduto radicular. E como que eu realizo essa preenchimento? Eu vou trabalhando com ele, pegando na placa de vidro com uma Max Padden ou lentudo. Por que que o cimento Simo obturador HP, ele não vem pronto para você colocar ele dentro do canal, dentro de algum recipiente já manipulado? Porque para que eu possa manter esse cimento dentro do recipiente já manipulado, eu tenho que agregar alguma coisa que não faz parte da bioatividade dele. São aqueles aditivos que eu vou diminuir a pureza do cimento por não manipular o pó e o líquido na mesma hora. Então, eu vou levando ele após a manipulação, com lentulo, com Max Padden, e vou condensando com o próprio cone de gutapercha e deixo o cone lá, como nós vamos ver daqui a pouquinho. Eu vou mostrar no vídeo de manipulação para vocês aqui. Plugue apical com risogênese incompleta, aí a pergunta muitas vezes é, mas professor Sérgio, e se extravasar o cimento? O ápice está aberto, e se extravasar? Não tem perigo de extravasar. O cimento, a hora que ele começa a tomar contato com o meio externo da luz do canal, a umidade acelera a presa e ele não vai espalhar naquela lesão, vamos dizer assim. Você vai ter o quê? Um contorno apical formado pelo cimento, induzindo a osteogênese, como vimos no trabalho científico, favorecendo o reparo apical. E depois a formação de ligamento periodontal, porque ele não irrita células do ligamento periodontal. Pelo contrário, ele favorece o seu reparo. Nas retroobturações e cirurgias paredodonticas, pessoal, a gente consegue trabalhar com ele numa textura mais dura um pouco. Nós vamos trabalhar com ele nas cirurgias retroobturadoras, na cirurgia apical, na retroobturação, trabalhando com ele mais duro, como se fosse uma massa de vidraceiro, como se fosse a consistência daquele cotozol, do Simpate,
Então, a gente tem essa capacidade de trabalhar na manipulação do cimento, deixando ele mais na consistência fluida para levar dentro do canal na hora de obturar, ou deixando ele um pouco mais denso para as retroobturações. Tratamentos com dentes trincados, até hoje eu não vi, com mais de 20 anos de clínica endodôntica, nenhum produto que favorecesse fraturas radiculares, trincas radiculares, se não for biocerâmico. E isso eu vou mostrar para vocês casos com sucesso clínico, radiográfico, por causa dessa ligação iônica. Então, vamos ver um pouquinho dessa manipulação, como que ocorre. E é interessante, o vídeo roda um pouco rápido, mas a gente volta a ele. A porção do pó deve ser colocada na placa de vidro e dividida ao meio. A gente dispensa uma porção e divide-se ao meio. Olha, detalhe da espátula, pessoal. Daqui a pouco nós vamos falar dela. Eu dispenso 1 ou 2 gotas do lado e vou aglutinando o cimento, o pó no líquido. Eu vou aglutinando para que ele fique numa espessura que eu possa trabalhar com ela sem ter preocupação. Vamos supor aqui que nesta hora que eu estou manipulando aqui o pó e o líquido, o cimento ficou um pouco duro. O que eu faço nesse momento? Eu puxo não uma gota inteira aqui para o pó. Eu puxo um fio da gota com a espátula e volto a manipular, que ele volta na consistência flow, naquela consistência mais fácil para eu pegar e inserir esse cimento. Então, para a gente dizer assim, na prática, quando eu misturo o pó e o líquido, ele tem que ficar numa espessura mais ou menos de uma pasta de dente. Se ele ficar muito fluido, muito mole, a hora que eu passar a lentula ou o Max Spaden, não vou pegar nada do cimento. Quer dizer o quê? Faltou pó na manipulação. Tudo bem? E da mesma hora que eu for passar e eu visualizar que o cimento está ficando um pouco ressecado, eu volto um pouco do líquido e torno a manipular, que ele volta ao tempo de presa inicial. Lembra que eu falei para vocês que você tem 5 minutos para trabalhar? E o detalhe é essa espátula pequena. Nós precisamos sempre trabalhar com cimentos biocerâmicos, com uma espátula pequena e flexível. Tudo bem? Qual que é a ideia que a gente tem, pessoal? É fazer um monobloco quando a gente coloca um cimo HP, quando nós colocamos um cimento biocerâmico dentro desse canal. Este canal, com essa reabsorção interna e já virou externa, nós podemos observar aqui, ó, que foi obturado sem gutapercha, nós preenchemos todinha essa área de reabsorção, que inicialmente foi interna, mas desenvolveu-se para externa, porque nós já temos aqui uma lesão apical, né? E a gente sabe que uma reabsorção interna, quem está reabsorvendo o dente é a própria polpa. Então, nós não vamos ter dente necrosado. Quando a gente já tem na imagem uma radiolucidez aqui, de uns tecidos apicais, mostrando possivelmente um granuloma apical, é porque eu não tenho mais vitalidade dentro do canal. Então, não é mais uma reabsorção interna, já evoluindo para uma reabsorção externa também. Então, esse caso de monobloco foi cimentado somente com cimento biocerâmico e a força, a resistência radicular, ela se manteve como um monobloco dentinário. Você tem uma raiz totalmente compacta, fortalecida, porque você tem pouca gutapercha. Este caso também foi um caso de risogênese incompleta, de um paciente que nos procurou porque ele ia casar e a noiva falou que não ia casar com ele com dente escuro.
e aí rastreando a fístula com um cone de gutapercha e radiografando, visualizamos aqui essa imagem de ápice após um trauma. Quando ele era adolescente, ocorreu um trauma e não formou mais a risogênese, desenvolveu totalmente essa área de lesão periapical. O paciente foi tratado em sessão única, instrumentado e levado cimo-HP apenas só o cimento, sem cone de gutapercha. Olha o que eu falei para vocês, quando o cimento começa a tomar contato com o meio externo da cavidade endodôntica, acelera-se a presa e ele não espalha pela cavidade. E 6 meses depois, pessoal, olha a formação óssea com lâmina dura. A gente sabe, a gente fala para os nossos alunos, o professor Guilherme também deve falar para vocês, que quando temos lâmina dura na radiografia, é um sinal de reparo, não só clínico e radiográfico, mas também histológico. Lâmina dura é o contorno da cortical óssea no ápice. Nós temos um sinal, quando temos a presença de uma lâmina dura e levarmos na microscopia, vamos ver tecidos saudáveis, sem inflamação, sem infecção. Este caso foi parar na biblioteca de Harvard porque era um caso esporádico de ápice aberto com um paciente de quase 40 anos de idade. Então, lá eles buscam esses casos diferenciados para arquivarem. E nós recebemos um e-mail que eles estavam colocando nessa época esse artigo na biblioteca por causa justamente da idade do paciente. Então, aqui a gente pode ver a evolução no momento da obturação e 6 meses depois, reabilitado com cimo HP sem gutapercha. Este caso também de avulsão e luxação foi o professor Regis Aleixo, lá de Goiânia, que num congresso em 2018, num congresso do Dental Canal em Belo Horizonte, ele chegou para mim e falou: Sérgio, estou com um caso que eu quero colocar o seu cimento. Aí depois ele me mandou falando toda a conduta e o reparo da região, o paciente assintomático, paralisou a reabsorção e teve um sucesso clínico esperado por causa dessa ligação iônica. Casos de lesão de furca, que até um tempo atrás a gente, com perfuração, era extração, encaminhado para reabilitar com outras áreas, como implante. Então, aqui removido o núcleo. Para quem não teve ainda contato de remoção de núcleo intrarreticular, quando a gente tem um núcleo metálico, temos que dividir o núcleo em 2, remover um núcleo para depois remover o outro. Foi o que foi feito. E também obturado o canal e levado uma base do assoalho e formado-se depois um reparo também ósseo e paciente assintomático. Então, por que tem esse reparo com a mastigação, com a força mastigatória? A carga do cimento cimo, ela é semelhante à carga da dentina. Equivale a mais ou menos 50 megapascal de força. Então, nós temos uma distribuição, quando o paciente morde aqui em cima, nós temos uma distribuição não só na região do dente, mas na região também aonde está o cimento aderido à dentina. Lembra da ligação iônica? Nós podemos dizer que o cimento biocerâmico, ele forma o quê? Ele forma uma dentina artificial. Tá? Ele forma um monobloco, ele se une quimicamente, histologicamente, às células dentinárias, através daquela reação dos silicatos, dos íons hidroxilas com o carbono. Reabsorção interna. A reabsorção interna, como eu acabei de falar, são casos que a gente descobre, o paciente é assintomático, ele não tem dor, quando é uma reabsorção interna típica. Por algum motivo de trauma, e hoje os pacientes nossos arranjam o dente 24 horas por dia, eu acredito que o maior inimigo nosso da endodontia são as bactérias, mas atualmente
o bruxismo e o briquismo estão concorrendo à mesma altura com as bactérias, porque eles atrapalham o nosso tratamento endodôntico, ou nos trazem pacientes traumatizados para resolver através de materiais que hoje conseguimos resolver. Então, essa reabsorção interna, se fosse ser preenchida totalmente com gutapercha, o que ia acontecer? Eu teria que fazer uma termoplastificação dessa gutapercha para que ela ocupasse esse espaço que visualizamos aqui, porém a gutapercha não tem bioatividade. Ela não iria se ligar quimicamente, histologicamente, às células do dente, não iria fortalecer esse desgaste que a reabsorção interna causa na raiz. O dente ia estar muito mais friável à fratura, caso que não acontece quando colocamos biocerâmico. As reabsorções externas são reabsorções, são casos que são mais complexos, porque quem está vindo substituir o dente são os osteoclastos, não reconhecendo a nossa dentina como parte do nosso organismo. Então, esse caso, foi removido esse núcleo, essa paciente ela não conseguia fazer um implante, tinha passado por vários colegas, porque ela faz uso de alendronato, e a gente sabe que pacientes que usam medicamento de bifosfonatos para tratar osteoporose, ou que fazem quimioterapia, não podem extrair dente, não podem realizar um processo de extração ou implante durante esse momento. Pode causar uma osteonecrose. Então, a tentativa única era o biocerâmico para restabelecer essa reabsorção interna e externa. Então, nós temos aqui uma área enfraquecida no terço cervical, aonde temos apenas uma linhazinha aqui de dentina, necessitando ser totalmente reparado por cimento biocerâmico. E aqui eu já mostro para vocês esse cimento reparador Simo HD. Por que HD? Porque ele foi idealizado para ter a radiopacidade da dentina, pessoal. Então, quando eu tiver uma perfuração ou tiver uma reabsorção e eu colocar o cimento nessa área, eu vou visualizar essa região como uma dentina. Então, foi obturado o cimento, o canal com Simo HP, e restabelecido o terço cervical com Simo HD. Depois de 30 meses, paciente sem lesão lateral. Quando a gente não tem imagem radiolúcida lateral da raiz, é porque foi restabelecida toda a lesão, toda a pH foi elevado a 12, a região está totalmente alcalina e o paciente reabilitado. Casos com risogênese incompleta, nós temos aí colegas, esse aqui é o Almir, um ex-aluno de especialização também, mandou para esses dias, falou, professor, caso que o paciente sensacional, apenas sem gutapercha, o canal amplo, você, com risogênese incompleta, você leva o cimento que ele não vai se espalhar. Você pode levar e condensar até ele chegar aqui em cima, e você vai complementar a região região coronária também com Simo. Nós vamos falar daqui a pouco para fortalecer o dente. E não precisa preocupar com o núcleo intrarreticular. Lembra que eu falei para vocês que o cimento ele tem a mesma carga mastigatória que a dentina? Então, você, quando tem 2 ou 3 paredes coronárias, você vai poder fazer um núcleo de preenchimento, como foi feito nesse caso aqui, anterior, um núcleo de preenchimento com o próprio Simo, que vai fazer um fortalecimento como um bloco dentinário, ok? Então, são casos que a gente consegue reabilitar, e quando o cimento extravasa, ele tem ação osteogênica, como visualizamos anteriormente no trabalho, na pesquisa citada, e ele vai induzir o reparo. Este caso do professor Ridal, tem um professor, um colega nosso de especialização de Governador Valadares,
ele falou, Sérgio, olha o caso que eu estou colocando o cimento Simo para reparar lesão, reabsorção e trinca. Através da tomografia Conibim, a gente consegue visualizar uma área de trinca radicular, como podemos visualizar aqui, uma área de reabsorção interna, também externa, e lesão perirradicular. Então, ele removeu todo esse material, preparou o dente e obturou. 3 meses depois, ele já tinha colocado um núcleo de fibra de vidro e reabilitou o dente. Falou, olha, Sérgio, 3 meses, olha a formação óssea de reparo. Foi fantástica. E agora ele me mandou com 36 meses esse caso com formação de lâmina dura, paciente restabelecido funcionalmente a mastigação. Então, é até aqui uma imagem que faz a gente pensar de um implante aqui do lado, né? E um dente totalmente condenado para receber também um implante, como recebeu o seu vizinho, restabelecido. Ok? Então, isso é por causa dos biomateriais que temos hoje. Casos de reabsorção, de plug apical, este aqui o professor William também mandou, com fechamento do ápice com o cimento Simo. Na retroobturação, este caso eu realizei colocando o Simo. Aqui antes o dente tinha realizado uma retrocirurgia com amálgama, em sucesso, por causa da bioatividade do amálgama, que ele não é indicado, não é favorável ao reparo, como os materiais que nós temos hoje, apesar do amálgama ter sido usado muitos anos, nós hoje não utilizamos. E nesses 2 dentes foram colocados 2 cimentos, um na retroobturação, Simo HD de radiopacidade dentinária, que vocês visualizam aqui, ó, a dentina, aqui tem um pino de fibra e aqui tem o cimento Simo HD de radiopacidade dentinária. Formação de lâmina dura ao redor, pessoal, depois de 6 meses. E aqui o Simo HP, que é o cimento radiopaco, também visualizando o que? A lâmina dura. Por que isso? Por causa da bioatividade. Ok? Este caso é um caso fantástico de uma colega de Alagoas que me mandou a radiografia e me chamou no WhatsApp e falou assim, professor, tem chance, o dente está trincado. Fizemos uma tomografia Conibim, como mostra aqui a seta, o dente está trincado. Eu falei, se você conseguir remover esse núcleo, sem separar os fragmentos radiculares, tem chance de salvar o dente. Foi o que ela fez. Ó. Assim que removeu o núcleo, nós visualizamos aqui a linha de continuidade sem separar os fragmentos. E ela foi, instrumentou e obturou o canal com um cone apenas, pessoal. Lembra que eu disse para vocês que nós podemos obturar o canal sem gutapercha quando o canal é único e amplo? E os outros canais convencionais com um cone de gutapercha no comprimento de trabalho? Foi o que ela fez, colocou um cone mídio e na outra sessão preparou esse cone mídio, tirou, removeu e instalou um pino de fibra de vidro com sobrenúcleo de resina. Ela fez um preparo para receber a coroa estética cimentada depois do paciente estar assintomático. Então, aqui a gente tem formação óssea, paciente assintomático, reabilitação estética. Isso pela bioatividade do biocerâmico. Eu costumo dizer para os nossos alunos de especialização, de atualização, que a imagem da radiografia de diagnóstico ela é muito importante, como mostra essa seta. Muitas vezes, para quem não tem experiência, quem não trabalha com a parte endodôntica, numa radiografia, vai direto vendo o quê? O ápice radicular. Opa, aqui não tem lesão. Sim, não tem lesão, mas não quer dizer que eu não tenho problema, porque eu preciso verificar imagens laterais
que possa me sugerir alguma coisa errada. E aí sim, pesquisar um pouco mais a fundo, como a tomografia que a gente tem hoje em mãos, que deve sempre ser utilizada quando necessário, e uma lesão lateral sempre sugere trinca ou fratura, pessoal. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, se forçarmos um pouquinho a vista para essa imagem, a gente visualiza aqui uma trinca. Ó. Uma trinca no terço apical para médio, e depois obturada com cone, com cimento HP, e restabelecido a região. Por que que a gente consegue induzir formação óssea e consolidar uma trinca radicular? Porque o cimento vira uma dentina artificial. O cimento ele tem ligação dentinária, elevação de pH. Por isso que a gente tem sucesso. Esse caso foi de uma professora, especialista de Santa Catarina, Milena Perraro, que com essa reabsorção no canino, uma reabsorção interna que virou externa, foi preenchida totalmente e restabelecida a sintomatologia do paciente. E ela me mandou esta imagem com o paciente funcionando normalmente, mastigando normalmente. Então, são casos de colegas que gostam da endodontia, que trabalham, o professor Pedro Lima também, de São Paulo, fazendo o quê? Reparo com o cimo no assoalho enfraquecido. Lembra que eu falei para vocês? Você coloca o cimo, deixa uma base e depois já restaura por cima. Se eu condicionar essa área aqui com ácido para pôr uma resina, ele vai responder como um tecido de esmalte que vai abrir seus poros e vai aderir o cimento resinoso no cimento biocerâmico cimo. Outro caso da professora Paula Cosenza, também de ápice aberto, fazendo a indução de formação óssea com o cimo HP. E agora vamos passar aqui uma explicação, um videozinho de obturação. Então, nós temos aqui o paciente, tá, pessoal? O dente já uniradicular, está instrumentado. O que eu oriento vocês? Colocar uma porção do pó, dividir ao meio, colocar 1, 2 ou 3 gotinhas aqui do lado. E uma gaze, você já deixa o seu cone de gutapercha, já que você testou, que ele foi aonde você queria no seu comprimento de trabalho, e aí você vai manipular o cimento, levar com espátula, levar com lentulo ou maxpadre, cortar, e está pronta a obturação. Como nós fazemos aqui, ó, nós podemos visualizar o quê? A textura, que é aquela que nós já falamos sobre ela, que é uma textura de pasta de dente. Vou manipular até deixar ela bem fácil de ser inserida dentro do canal. Não pode ficar muito dura, porque isso aqui, olha lá, ó, ela se prende no lentulo ou maxpad e eu posso fazer um movimento de vai e vem. Não tem perigo nenhum eu fazer esse movimento de vai e vem. Por quê? Porque se o cimento extravasar, eu não vou ter problema nenhum do extravasamento. Então, eu pego 1, 2, 3 porções e continuo a minha obturação. Olha lá. Levei 2, 3 porções, pego o meu cone de gutapercha e auxilio a minha condensação lá no terço apical com ele. Uso um instrumental rubro, corto e condenso, pessoal. Acabou a obturação. Olha que facilidade que eu tenho neste trabalho de trabalhar com a obturação quando eu tenho todo o material preparado. Então, eu manipulo o cimento numa textura fluida, numa textura flow. Mas o que é flow, professor? Eu nunca ouvi falar flow. Flow é pasta de dente, é uma textura onde você, com um creme, você deixa ele um creme. Leva com lentulo e maxpad, tá? Ele sempre, lentulo e maxpad, vão trabalhar na terço cervical e médio, mas vai jogar o cimento lá no terço apical
E na hora que eu utilizar um cone de Guta, ele vai terminar de condensar aquele cimento no terço apical. Por quê? Eu quero, quanto mais cimento e menos cone de gutapercha, mais resistência eu vou ter nessa minha obturação. Ok? Então, não é difícil, é fácil de trabalhar, apenas a textura que eu devo trabalhar, acrescentando um pouco de pó ou diminuindo um pouco de pó. Vamos falar um pouquinho no cimento reparador, que tem a radiopacidade dentinária, tá? Para que a gente utiliza ele para tampar perfurações de assoalhos. Ele é isodenso. O que é isodenso? Isodenso é aquele cimento que, quando você tira uma radiografia, você vai ter ele aparentando uma dentina naquela imagem. Ele vai ser substituído a imagem pela dentina, tá ok? Tempo de presa é um pouco mais rápido, pessoal. E também a sua consistência. Eles costumam me perguntar, professor Sérgio, qual que é a diferença do tempo de presa do simo, que é para tampar a perfuração, e o tempo de presa do obturador? O simo, que é para tampar a perfuração, ele endurece mais rápido. O tempo de trabalho dele, ele deve ser um pouco mais rápido, no máximo 5 minutos. Para quê? Para que eu possa colocar o cimento ali naquela perfuração e continuar o procedimento endodôntico na mesma sessão. Eu não preciso esperar esse cimento até a outra sessão para endurecer. É bom falar em presa porque todo cimento biocerâmico, ele não é cimento convencional. E a presa total do biocerâmico leva-se 28 dias. São fases cimentícias chamadas de evolução de presa. Então, nós temos uma presa inicial para trabalhar com ele na nossa clínica, que é de 5 minutos. Não quer dizer que depois desses 5 minutos, ele está totalmente duro, não. Lembra que ele não é um cimento convencional. Ele é um cimento biocerâmico. Mas ele me proporciona a trabalhar com ele, irrigando e ele não dissolvendo. Essa é a minha preocupação durante o meu trabalho, quando eu estou tampando uma perfuração de assoalho, ok? E a resistência dele também, a dentina 65 megapascal. Então, nesse caso aqui, ó, esse paciente foi encaminhado porque o colega não conseguiu achar a luz do canal e fez uma perfuração. O que a gente faz, pessoal? A gente abre, acha o canal, a entrada do canal, a perfuração está aqui mais para vestibular, nesse caso aqui, ó. Aqui é a perfuração. A gente faz uma pré-instrumentação no terço cervical e terço médio da entrada do canal e coloca um cone de gutapercha ali para não entupir a entrada do canal. Nessa hora, esse cone não tem cimento, é só mesmo para manter a luz do canal. Nessa hora, eu vou manipular o meu cimento HD, reparador, numa textura mais densa, como fosse o quê? Uma massa de vidro, como se fosse um cotosol. Eu vou colocar mais pó do que líquido, diferente do obturador, para que eu possa pegar e, nessa hora, colocar o cimento na perfuração, pegar um condensador, condensar, colocar um algodão seco para acelerar a presa, tirando a umidade, e aplicar também alguns segundos de jato de ar. Nessa hora, o que está acontecendo? O cimento está endurecendo, se ligando àquela área de reabsorção, de perfuração, e favorecendo o meu reparo. Olha a imagem radiográfica, como o paciente chegou encaminhado e, no momento, depois de ter colocado o simo reparador HD na perfuração, olha a imagem a imagem que nós temos como se fosse uma dentina, ok? Nós temos a mesma imagem
dentinária, reparando aquela região. Lembra que no começo do nosso bate-papo, nós falamos que a bioatividade, o cimento bioativo, é aquele que consegue substituir um tecido ou um órgão, mantendo a natureza, o que está para fora dele. É isso que o cimento biocerâmico realiza, ok? Este outro caso também, localizado a perfuração, colocado cimento reparador, alcalinizando toda a área e obturado com outro cimo HP. Então, aqui está o cimo HD e aqui o cimo HP para obturar o canal. E paciente totalmente reparado, assintomático, pronto para encaminhar para a reabilitação. Ok? Então, essa é a casuística clínica que a gente tem quando nós estamos trabalhando com os biocerâmicos. Então, por isso que eu falo para vocês que hoje nós estamos vivenciando uma nova fase da odontologia, em especial a endodontia, porque a tendência daqui para frente são trabalhos e trabalhos em cima desses biomateriais. Este é a perfuração de assoalho, também colocado o cimo HD, mantendo a luz do canal, por isso eu disse pré-instrumentação dos canais, coloca-se um cone de gutapercha, preenche aqui, joga um ar, deixa ele desidratar, vai acelerar a sua presa, aí a gente remove o cone de gutapercha e continua a instrumentação. A irrigação dessa região aqui não vai solubilizar o nosso material, ok? E aí depois obturado e reforçado o assoalho com o cimo também HD. E agora eu queria rapidamente passar para vocês esse último lançamento da Cimo, que é o cimento DTA, que é utilizado para várias áreas, que teve agora, recentemente, em 2022, em fevereiro, um artigo publicado por uma professora, na sua tese de mestrado, para visualizar a sensibilidade dentinária como material de proteção pulpar. Este trabalho também está disponível lá no site da Cimo, quem quiser entrar e verificar. E a conclusão foi que, na sua metodologia, comparando os dois grupos, o grupo que foi feito uma base de restauração com o Cimo HDTA não teve nenhum dente com sensibilidade dentinária. Por quê? Porque a bioatividade dele é a mesma que a bioatividade do cimo para a endodontia. Então, por isso, ele é utilizado, pessoal, em dessensibilizante dentinário, ele é utilizado em proteção pulpar direta, em proteção pulpar indireta, ele é utilizado em remoção seletiva para pacientes especiais. Quando a gente fala remoção seletiva, a terminologia é a mesma que aquela antiga, que é ART, da restauração atraumática, onde se cureta apenas o excesso daquele tecido cariado que está mais amolecido e coloca cimento por cima daquele tecido, remineralizando e paralisando o seu processo de cárie. Então, ele é muito utilizado em dentes descidos, pacientes especiais, e para favorecer o quê? A dessensibilidade dentinária, ok? Casos com cavidades profundas, onde a gente tem aqui qualquer material resinoso sem uma perfeita proteção pulpar, iria dar sensibilidade. Na mesma sessão, você pode acomodar, fazer o condicionamento ácido e colocar a resina, restaurando o dente por cima. Então, aqui nós temos o Cimo DTA, numa cavidade profunda, onde não foi necessário remover todo o tecido cariado, manipulado numa textura de cotosol, uma textura de simpático, como se fosse uma massa mais densa, colocado com a espátula e acomodado com algodão seco. Nessa mesma hora, ele vai se espalhar e já vai começar a ter uma adesão
uma ligação iônica na dentina. Aí jogamos 30 segundos de ar da seringa tríplice para aumentar aqui a desidratação e acelerar o tempo de presa, e aí sim podemos restaurar na mesma sessão. Então, casos que são realizados com capeamento indireto, com capeamento direto, aonde o paciente sai sem nenhuma sensibilidade após o restabelecimento. Algumas prefeituras estão colocando o material SIMO para poder facilitar o trabalho nos atendimentos das UBS. Por quê? Porque ele não vai se soltar quando colocado em cima de um capeamento direto ou indireto, ele não vai causar sensibilidade dentinária, e quando o dente não é ainda endodontia, pessoal, você pode fazer até uma pulpotomia, só apenas uma pulpotomia coronária, limpando a polpa coronária, sem irrigar com o irrigante agressivo, apenas com água destilada ou soro fisiológico. Coloca-se aquela região uma gaze para estancar o sangramento do canal radicular. Enquanto você manipula o cimento, já pode colocá-lo diretamente ali. Ele não vai induzir a calcificação e o fechamento daquela polpa radicular. Remoção seletiva está sendo muito utilizado, com uma resposta muito favorável nas crianças escolares, principalmente na infância primária, onde as crianças com atendimento sem muito acesso podem ser trabalhadas e favorecidas nas UBS, nos postos de saúde. As prefeituras da região de Minas Gerais já estão procurando esse atendimento. Por quê? Porque favorece todo o restabelecimento, diminui as filas de atendimento. Então, casos com base, com capeamento direto, a gente visualiza aqui, ó, microexposição, colocado o cimento e na mesma sessão, reabilitado, acaba com toda a sensibilidade dentinária. Certo, pessoal? Então, este é o biomaterial do futuro. Nós, por isso, estamos entrando numa nova era da endodontia e agora da odontologia, que são materiais bioativos, trabalhando não só no nosso consultório particular, mas também no setor público de saúde, favorecendo menor custo, pouco aerosol, foi muito utilizado na pandemia, está sendo utilizado, rapidez no atendimento, facilitando a manipulação dele, para a gente finalizar, é uma manipulação onde a gente faz o mesmo procedimento, utiliza uma espátula pequena, põe algumas gotas na placa de vidro e vai aglutinando o cimento. Só que nós não vamos deixar ele muito molhado, muito flow. Ele é uma consistência chamada putty, que é uma consistência nada mais que um cotosol, uma consistência mais densa. Aquela onde você pode até enrolar ela no dedo e colocar ela através do material de inserção. Para mim, por favor. Aí a gente coloca lá, pega o algodão seco, comprime, joga no ar na seringa tríplice por uns 30 segundos e já está pronto para dispensar o paciente, mas ou na mesma sessão já fazer o condicionamento e pôr uma resina em cima. Ah, professor, e se eu quiser deixar esse cimento e dispensar o paciente? Você deve só tomar cuidado de jogar um pouco mais de ar para fazer uma desidratação, porque lembrando que o cimento biocerâmico ele tem 28 dias de tempo total de presa. Mas uma outra possibilidade é você passar um adesivo resinoso aqui, polimerizar e pode dispensar o paciente. Na outra sessão, apenas com a broca esférica diamantada, você abaixa 1 milímetro daquela região e já completa a restauração. Então, você está aqui com um monobloco dentinário, ok? Sem chance de fratura, porque a carga mastigatória vai ser distribuída toda na coroa por causa da adesão
a ligação iônica do biocerâmico. Certo, gente? Então, eu deixo aqui para vocês o site da Simo. A Simo lançou recentemente uma espátula muito bacana para manipular cimentos endodônticos. É uma espátula flexível, muito bacana, que vale a pena a gente... vale a pena vocês entrarem e visualizarem essa lá nesse site. Ok, pessoal? Então, eu queria aqui, primeiro, agradecer a oportunidade. Eu queria ficar mais um tempinho aqui, tirando algumas dúvidas. Eu sei que quando a gente tem pouco tempo para falar, e aí a gente, às vezes, fala muito rápido e tem algumas perguntas que ficam abertas, né? Então, podem abrir o microfone, quem quiser aí compartilhar, pode falar sem problema nenhum, se tiver alguma dúvida e a gente puder esclarecer. Professor, esse vídeo vai ficar liberado, esse último vídeo, no site? Tá, no site tem tanto esse quanto também aquele vídeo de obturação, mas eu posso passar para o professor Marcelo, o professor Guilherme também. O professor, você já me mandou, depois eu passo para ele. Ah, já mandei, Guilherme? Já. Então tá ótimo. Mas lá no site, se vocês entrarem também, é legal porque vocês vão poder ver vários casos clínicos, alguns trabalhos de colegas e também fazer o download de todos os artigos que já foram publicados, que estão lá abertos para vocês trabalharem com isso também, tá? Isso aí não tem problema não. Inclusive, professor, tem até a amostra grátis que enviaram para a gente dele para usar na clínica. Tem até alguns alunos que já usaram. Ah, que bom. Tratamento de perfuração, apsectomia, fizemos proteção pulpar, vários casos. Ah, que maravilha. Na graduação, na atualização e na especialização. Usamos nos 3 cursos aí. Ah, ótimo. Isso aí é muito legal, porque algumas graduações também já estão usando como dessensibilizante, base dentinária, né? Então, ele colocando uma pequena porção, às vezes, abaixo de uma resina, você elimina todo o problema de sensibilidade. Então, é muito bacana, isso é muito favorável. A bioatividade dos 3 é a mesma, só que pelo fato da gente ter um tempo de presa e uma consistência é o que difere um do outro. Então, nós temos aquele do HP da caixa azul como cimento obturador, o da caixa verde, o HD, que ele é um cimento para perfuração, né, que ele é manipulado mais denso, mais duro, e também mais denso e mais duro DTA como base de restaurações. Então, a gente orienta os alunos que acabaram de terminar o tratamento endodôntico, nada melhor do que você pegar o cimento DTA, que é um biocerâmico, e blindar a entrada daquele conduto radicular até quase que 2 milímetros da oclusal. A gente consegue deixar ele só um pouquinho para pôr a resina depois, porque ali você já está blindando totalmente aquela área, com pH 12, né? Que é o mais interessante de tudo. Não sei se tem mais perguntas aí, pessoal. Pode fazer, não tem problema não. Deixa eu ver se eu acho aqui alguma... Professor, esse cimento DTA, inclusive, eu tenho usado ele muito em clínica, usamos na faculdade também, em proteção pulpar, até uma microexposição. E o resultado que tem visto com ele é muito bom. Gostei muito dele. Ah, que beleza. Me surpreendeu esse cimento aí. Então, isso aí é uma coisa que a gente tem trabalhado, né, nas nossas clínicas diárias, aí a gente vê e consegue acompanhar esse feedback do paciente. Eu trabalhei na prefeitura, fui dentista da rede pública há 26 anos. Eu me aposentei o ano passado, naquela aposentadoria especial, e eu tive a oportunidade de trabalhar com ele na prefeitura aqui em Pouso Alegre, do sul de Minas, e foi, assim, fantástico o resultado, porque o custo-benefício dele ele é muito favorável. Ele dispensa a utilização de cal, hidrocê, de pulposan, vários materiais, até mesmo ionômero de vidro, e você tem, assim, uma atividade, uma resposta clínica muito bacana, muito boa. Isso que é
E quando eu e o professor José Dias começamos a pesquisar esse cimento, a gente tinha uma vontade, professor Guilherme, de que fosse acessível à população mais carente também, sabe? A população que procura os nossos atendimentos nas faculdades, nos nossos cursos, atendimento nas redes públicas. Então, a gente queria fazer a tecnologia, a inovação chegar também ao acesso dos mais necessitados, e a gente está conseguindo. Isso aí deixa a gente muito feliz, muito bacana. Professor, queria agradecer pela excelente aula aí, agradecer pela cooperação que a Cimo tem dado para a gente nos cursos aí, dando respaldo, mandando material para a gente usar com os alunos, entendeu? Isso é muito importante, que está mostrando o material de vocês, mas também está ajudando na divulgação nos cursos, para os alunos olharem, e acaba ajudando os pacientes também, que acabam tendo um material de excelente qualidade nos cursos que a gente acaba dando aula. Obrigado, professor. Obrigado pela aula aí. Eu que agradeço, viu, a oportunidade. Um abraço a todos, e qualquer dúvida aí pode passar meu WhatsApp para o pessoal aí, a gente vai trocando ideia. Obrigado, professor. Professor Nora, quer falar alguma coisa? Ô, professor Sérgio, tudo bem, querido? Tudo bem, professor? Não tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, mas acredito que não vai faltar oportunidade. Com certeza. De repente, não tentar o canal agora, eu estarei presente. Se estiver por lá, a gente pode bater um papo. Eu também, usando as palavras do Guilherme, queria agradecer também a oportunidade, né, da divulgação do material. O Guilherme já falou, a gente já tem usado ele lá na clínica, né, na graduação, na pós, com resultados muito bons. Eu já também tenho muito contato com o professor William, que ele também já usa bastante, divulga bastante. E agradecer a disponibilidade do professor em estar aí na quarta-feira à noite, final de dia, dissipando conhecimento, aí, ajudando a gente a entender mais tudo sobre esse material e falando sobre endodontia, que é a nossa paixão, aí, vamos dizer assim. Isso aí é uma coisa que a gente faz com muita alegria, né, professor Nora? Isso aí é uma coisa que parece que está no sangue da gente, a endodontia, e que não é para os fracos. Para ser endodontista, com certeza. Tem que ser forte, tem que ser persistente, né? Mas eu que agradeço, viu? E eu coloco à disposição aí o que precisar. Estamos juntos aí para caminhar nessa evolução aí. Tá joia. A gente também queria agradecer em nome do professor Fernando, que também é da equipe nossa e é pai do professor Guilherme, não pôde estar presente por compromisso, mas quero agradecer em nome dele também a sua disponibilidade. Manda um abraço para o professor Fernando também, viu? Ele estava gente, acabou. Aproveita o professor Sérgio aí, pergunta alguma coisa, quem quiser. O professor Fernando assistiu um pouco a palestra aí, só que ele estava com outro nome na lista aí, mas ele saiu, algum motivo que ele saiu agora. O compromisso que ele tinha. Mas dá um abraço dele, perdão, Guilherme. Pode deixar. Obrigado, pessoal. Obrigado, viu, gente? Bom descanso para vocês aí, bom trabalho amanhã. Um abraço, boa noite. Você também, professor. Boa noite. Show de aula. Show de aula. Isso sim. Parabéns, Sérgio. A aula foi excelente.